Gênesis capítulo 25. Este capítulo trata do fim da vida de Abraão e o começo de Jacó e Esaú. Vamos começar com o segundo casamento de Abraão. Este capítulo abre com o segundo casamento de Abraão, um acontecimento de interesse para a mente espiritual, quando visto em ligação com o que temos considerado no capítulo precedente. À luz das escrituras proféticas do Novo Testamento compreendemos que, depois da consumação e do arrebatamento da noiva eleita de Cristo, a semente de Abraão será outra vez posta em destaque. Deste modo, depois do casamento de Isaque, o Espírito Santo continua a história da posteridade de Abraão, do seu novo casamento, juntamente com outros pontos da sua história, e o da sua posteridade, segundo a carne. Não faço nenhuma interpretação especial de tudo isto, digo apenas que não deixa de ter o seu interesse. Já fizemos referência à observação de outra enquanto ao livro do Gênesis, isto é, que está cheio do germe de coisas. À medida que vamos folheando as suas páginas vemos como abundam em princípios fundamentais da verdade, os quais são primorosamente realizados no Novo Testamento. Verdade é que no Gênesis estes princípios são apresentados figurativamente e no Novo Testamento didaticamente. Todavia, a ilustração é profundamente interessante, e eminentemente calculada para apresentar a verdade com poder para a alma. No fim deste capítulo são-nos apresentados princípios de natureza muito solene e prática. O caráter e as ações de Jacó aparecerão, se o Senhor permitir, de uma maneira mais clara perante nós. Contudo, desejo apenas focar, de passagem, a conduta de Esaú, quanto ao direito de primogenitura e tudo que com ele se acha ligado. O coração natural não dá valor às coisas de Deus. Para ele as promessas de Deus são coisas vagas, sem valor e impotentes, simplesmente porque não conhece Deus. E por isso que as coisas temporais exercem tanto peso e influência na opinião do homem. O homem dá preço a tudo que pode ver, porque é governado por vista, e não por fé. O presente é tudo para si, o futuro apenas uma coisa sem influência, um caso da mais simples incerteza. Assim aconteceu com Esaú. Escutai o seu argumento falaz, eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Que maneira estranha de raciocinar! O presente está escorregando debaixo dos meus pés, portanto eu desprezo e prescindo inteiramente do futuro. O tempo está se desvanecendo da minha vista, portanto abandono todo o interesse pela eternidade. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, Hebreus 12 versículo 16. Assim Israel desprezou a terra aprazível, Salmos 106 versículo 24, assim eles desprezaram Cristo, Zacarias 11 versículo 13. E foi assim que os que foram convidados para as bodas desprezam o convite, Mateus 22 versículo 5. O homem não tem lugar no seu coração para as coisas de Deus. O presente é tudo para ele. Um prato de caldo é melhor do que o direito a Canaã. Por isso, a mesmíssima razão que levou Esaú a menosprezar a primogenitura era a mesma porque ele deveria tê-la agarrado com mais força. Quanto mais vejo a vaidade temporária do presente, tanto mais me agarrarei ao futuro de Deus. E assim segundo o juízo da fé. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, em fogo, se desfarão, e os elementos, ardendo, se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça, segundo Pedro 3 versículo 11 ao 13. Estes são os pensamentos de Deus, e, portanto, os pensamentos da fé. As coisas que se veem perecerão. Devemos nós, então, desprezar as indizíveis? De modo nenhum. O presente passa rapidamente. Qual é logo o nosso recurso? Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Este é o juízo da mente restaurada, e todo e qualquer outro juízo é apenas profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, Hebreus 12 versículo 16. Que o Senhor nos mantenha julgando as coisas como Ele as julga. Isto só pode ser feito pela fé.